Graça e paz de Jesus Cristo sejam sobre tua vida. Bom estar com você novamente aqui no canal para pensarmos na palavra de Deus, para pensarmos no que o Senhor tem a nos dizer nestes dias. E eu gostaria de ler com você hoje uma porção das Escrituras que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Deus, pedimos que nos fale por tua palavra. Dispense-nos a tua graça, a tua maravilhosa graça, para que tenhamos o entendimento de tua vontade, no nome de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que versa esses versículos, esses textos que nós acabamos de ler. Tempo. Há uma doutrina bíblica muito evidente nas Escrituras, que é a doutrina da mordomia. Deus, sendo dono de todas as coisas, criador de tudo, deu aos homens, nos deu coisas para administrarmos, bens, talentos, mas dentre todas essas coisas também deu o tempo. E precisamos administrá-lo de forma equilibrada, de forma sensata, de forma justa. A verdade é que muitas vezes pensamos em administrar os nossos bens, administrarmos os nossos recursos, os nossos talentos, a nossa carreira, a nossa formação acadêmica, mas esquecemos de pensar que o tempo também é um valor importante. O sábio nos escreve em Eclesiastes, nesse texto que nós acabamos de ler, de que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, mas a vida passa depressa. E quem já chegou na meia-idade, ou seja, já passou dos seus 40 anos, percebe isso com maior clareza. Metade da vida já ficou para trás. Assim como a vida e os bens, o tempo também não nos pertence. Assim como não levaremos para o outro lado da eternidade coisas, a nossa vida física, propriamente falando, não levaremos o tempo que temos agora. E isso significa e aponta para uma verdade, que precisamos administrar o atual tempo de forma sensata, de forma útil. Precisamos ser bons administradores em relação também ao tempo. Um dia teremos que prestar contas da administração da nossa vida, e isso inclui, dentre outras coisas, e talvez principalmente, o tempo. Eu gostaria aqui de pensar rapidamente com você sobre no que você deve aplicar o seu tempo. Para não chover no molhado, mas já o fazendo, algo é evidente, é primordial, é principal, mas é necessário que se fale. A primeira área em que você deve ocupar o seu tempo é na área da devoção. Você deve ter tempo para a devoção, para a espiritualidade. Em outras palavras, para adorar a Deus, para se relacionar com o seu Pai, com o seu Criador, com o seu Salvador. E isso você faz lendo a Bíblia, isso você faz desenvolvendo a disciplina da oração, a disciplina do jejum, a adoração, o louvor, o serviço ao próximo, porque quando você serve alguém, você está adorando a Deus. Enfim, quando você faz essas coisas
Você está dedicando tempo àquele que deve ter a primícia do seu tempo, a primeira parte, a parte mais importante, a parte mais especial. Você deve honrar a Deus com as primícias do seu tempo, com aquilo que é mais nobre no seu dia. Separe um tempo especial, um tempo dedicado, exclusivo ao Senhor. Um tempo que a sua mente esteja devotada ao Senhor. Não abra mão desse princípio. Honra ao Senhor com a primícia do teu tempo e você verá como Deus retribuirá sobre tua vida. Mas há outras áreas que também, não sendo tão importantes quanto a área de devoção, mas também têm a sua importância, e aqui eu quero trazer algumas considerações a você. Na hierarquia de valores, Deus está em primeiro lugar. Mas deve haver tempo para outras coisas também. Você deve, por exemplo, ter tempo para a família. Quantas famílias destroçadas, quantos casamentos desajustados, quantos relacionamentos entre pais e filhos que estão num grande fracasso porque não há tempo. Não há tempo entre os pares familiares. Não há tempo da esposa para o esposo, do esposo para a esposa, dos pais para os filhos, do irmão para o irmão. Queridos, enquanto nós não percebermos que o nosso primeiro campo missionário, o nosso primeiro campo de atuação, que o primeiro lugar onde o reino de Deus deve se instalar é dentro do nosso lar, na nossa família, a gente ainda não entendeu o Evangelho. A Bíblia diz que se nós não cuidarmos dos nossos familiares, nós somos piores do que o descrente, do que o incrédulo, e negamos a fé. Aliás, essa é a única vez na Bíblia em que a Bíblia diz que aquele que crê é pior do que o incrédulo. Portanto, tenha tempo para a sua família, dedique tempo à sua família. Isso é muito importante, mesmo porque gente é algo que não é eterno. Você nunca sabe quanto você terá seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos. Por isso, aproveite. Como diz a expressão latina, carpe diem, aproveite o dia, aproveite o tempo com a sua família. Tenha tempo também, obviamente, para o trabalho, porque do trabalho você tira o sustento, ele é vital e importante para o cuidado da sua família. Se você não tem tempo para o trabalho, você também não está se preocupando com a sua família. Você precisa trabalhar, você precisa realmente se colocar numa situação onde você será remunerado para assim abençoar a sua família com o conforto que é necessário, com a provisão que é necessária. Peça a Deus orientação para a vocação profissional, sua vocação profissional. Fazer aquilo que gostamos torna as coisas muito mais agradáveis no ambiente de trabalho. Sem contar que normalmente é o local onde nós passamos a maior parte da nossa vida. Normalmente 8 horas por dia, 40, 44 horas por semana. Há tempo para trabalho. Tenha tempo para o lazer. A nossa mente precisa ser higienizada de tempos em tempos com lazer. Faça algo que lhe traga prazer. Ande de bicicleta ou faça uma caminhada. Pratique o esporte de sua preferência, ou simplesmente sente-se à frente da televisão para assistir um programa saudável, seja um jogo de futebol, o que você gosta. Precisamos apenas ser seletivos sobre o que não assistir, porque o que tem de coisa que a gente não deveria assistir na televisão hoje em dia, infelizmente, existe muita coisa. Mas existe ainda muita coisa boa que você pode aproveitar. Tenha tempo para o lazer. Nós precisamos de momentos agradáveis e felizes que o lazer proporciona para nós. Mas também tenha tempo para descanso. O descanso é tão importante que o princípio dele está na Bíblia, quando Deus instituiu o 7º dia, o sábado, para descanso. Esse princípio permanece, nós precisamos descansar. Precisamos de tempo para repor as energias. O nosso corpo, ele sofre de fadiga, de cansaço, e nós precisamos resgatar as energias, renovar as forças, descansando. E aqui vai um alerta, não confunda descanso com lazer. Muitas vezes nós falamos assim, vou descansar nas minhas férias, e aí vai só para o lazer. Volta mais cansado para o trabalho do que estava antes. Tem tempo para lazer, mas tem tempo para descansar. Há tempo para tirar um bom período de sono, para descansar, para simplesmente não fazer nada. Essas horas, esses momentos renovam as nossas forças. Então, queridos,
Aqui foram apenas algumas dicas para que a gente administre bem o tempo. Em primeiro lugar, Deus, devoção. Depois, família, trabalho, lazer, descanso. Se nós observarmos essas áreas da nossa vida, nós poderemos dizer que estamos administrando bem o tempo. Mas é preciso um equilíbrio. Nem muito e nem tão pouco. Não adianta você se dedicar muito a uma área e nenhuma a outra. Todas são importantes. E a mais importante delas é o Senhor. Tenha tempo para o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe o seu dia e lhe dê sabedoria e graça para administrar o seu tempo de forma sábia. De forma que você, ao prestar contas da vida ao Senhor, do seu tempo, você possa fazer isso com alegria. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.